Bem-vindo ao Mediunidade Simples, o seu podcast para estudos sobre mediunidade à luz do Espiritismo. Venha estudar conosco as questões cotidianas da mediunidade de forma descomplicada, leve, acolhedora e acessível a todos, conforme o Cristo nos recomendou. Olá, meu nome é Cláudio Henrique e sejam bem-vindos a esse nosso encontro sobre mediunidade. Mediunidade simples, como Cristo nos pede, como Cristo nos ensina. E hoje nós vamos falar sobre animismo. Animismo é uma palavra que assusta muitos médiuns, que é até um tabu, difícil de ser conversado, e muitos consideram isso como um questionamento, como uma dúvida se eu realmente sou médium ou qualidade nas minhas passividades. Nós vamos conversar um pouquinho sobre isso hoje, para ver se de fato isso é verdade. O que é o animismo dentro da reunião mediúnica? Nós podemos conceituar como uma manifestação do próprio espírito do médium, que pode ser feito de uma forma consciente ou inconsciente, e que se mistura às manifestações de um outro comunicante, no caso, uma manifestação mediúnica. Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele explica que o animismo ocorre quando o médium, ao invés de transmitir uma comunicação espiritual pura, ele expressa pensamentos, emoções e memórias próprias, oriundas do seu próprio espírito. Então, o animismo seria uma manifestação de mim mesmo, que pode ser nessa consciência atual, nessa vida atual, ou numa consciência anterior, numa vida minha anterior. Nós atendemos há um tempo uma pessoa em atendimento fraterno. Ela não trabalhava dentro de um contexto espírita, mas dentro de um contexto de terapia, e fazia regressões. E ela tinha quase nenhum conhecimento sobre o espiritismo e nos trouxe um caso bastante interessante, que ela induziu uma regressão e ela imaginava que o paciente, o cliente dela, faria uma regressão talvez para alguma década da infância ou mesmo intrauterina, e de repente, segundo o relato da pessoa, da terapeuta, ela fez uma incorporação de uma entidade, inclusive de sexo oposto ao do paciente, e que vinha de forma agressiva, mas que trazia fobias, trazia muito medo. E ela acabou assim, se desconectando, ela acabou ficando com medo, porque não sabia como conduzir isso, e interrompeu aquilo da forma que ela pôde, e bastante apavorada nos trouxe o caso. E ao examinarmos com clareza, com o auxílio dos nossos guias, nós percebemos que, na verdade, o que a nossa terapeuta fez foi uma regressão para a vida passada. Então não houve uma incorporação, mas uma manifestação anímica de uma personalidade pretérita daquele cliente que ela estava atendendo. E, evidentemente, ela não trouxe de volta da maneira adequada daquele passado que ela levou à sua cliente, né? Então isso pode trazer também algumas dificuldades, porque pode acentuar fobias ou acentuar sintomas que estavam sendo motivos da abordagem. Então nós temos sempre que lembrar de trazer de volta, a personalidade que nós regredimos, mas para vocês verem um caso extremo de animismo. Chico Xavier falava em suas entrevistas que o animismo é um fenômeno natural, inerente do médium e que não invalida de forma nenhuma a comunicação mediúnica, mas que exige esforços de autoconhecimento para conseguirmos distinguir o que vem de verdade de um espírito comunicante e o que é contribuição pessoal do médium. Toda comunicação, na verdade, segundo Chico, segundo os benfeitores, é uma comunicação medianímica. Existe a participação do médium e existe a participação do espírito comunicante. O repertório do médium é importante. Eu posso, por exemplo, falar para vocês de algo que vocês não conhecem e que vai ilustrar bem o que eu estou dizendo. Eu sou da área da saúde, então vamos falar da vesícula biliar. Poucas pessoas sabem o que é a vesícula biliar, exceto os profissionais, médicos, ou que lidam com a saúde, enfermeiros, técnicos de enfermagem, por aí vai.
Todo mundo já ouviu falar de pedra na vesícula, que é aquela coisa que se tira quando dá muita cólica. E é dessa vesícula que nós estamos falando. Mas imagina que eu chego com um profissional não médico e que lanço a mensagem, lanço a imagem como um espírito não comunicante e que mostro para vocês o fígado em cima, a vesícula aderida no fígado, uma pedra dentro da vesícula, o intestino ao redor, o estômago ao redor. E quem não tem conhecimento anatômico não vai saber de que órgão eu estou falando, não vai saber se está doente ou não, porque ele não sabe o que é normal. Como saber que a existência de uma coisa lá dentro, que seria uma pedra, seria uma forma patológica, uma forma doente, né? Então, notem que o conhecimento do médium, o conhecimento de quem recebe a mensagem, ela vai influenciar sim no resultado final. E isso, de certa forma, é uma contribuição anímica e que mostra que o repertório e o conhecimento do médium são fundamentais para que a imagem seja bem trazida para o plano físico, né? Então, é importante entender que o animismo ele interfere sim, às vezes inconsciente, por falta de repertório, por falta de capacidade cognitiva mesmo daquele médium em retratar determinadas situações. Nós temos algumas formas para dividir. Podemos falar no animismo puro, que seria uma manifestação exclusiva do médium, sem qualquer participação de outro comunicante, de outro espírito. Ela pode acontecer, por exemplo, nos transes, quando eu induzo em hipnose o espírito a voltar em uma vida passada ou em momentos passados, mesmo dessa existência, né, para fazer acesso ao subconsciente. Isso é bem diferente de mistificação. Mistificação é quando nós deliberadamente inventamos uma comunicação. E isso tem uma motivação geralmente menos evoluída. Seja para eu mostrar que eu dou conta, sim, de fazer uma incorporação, seja para falar alguma coisa que eu gostaria que fosse dito atribuindo a um espírito, seja para eu mostrar que eu consigo falar da passividade para um espírito muito evoluído, para um espírito das trevas. De alguma forma eu quero um ganho secundário. Isso é a mistificação. De alguma forma eu quero ser reconhecido. E se a gente parar para pensar, nós espíritas não escolhemos quem nós vamos atender. Não importa se nós vamos atender um suicida, se nós vamos atender um escravo, se nós vamos atender um grande assassino. Então, já que não vamos escolher a quem vamos atender, por que nós nos recusaríamos a atender um médium que deve ter problemas atuais para chegar ao ponto de fazer uma mistificação? Então, nós não precisamos virar para ele e falar, olha, ele está inventando, isso não é verdade. Nós não precisamos expor o médium dessa forma. Mas mesmo que nós percebamos ou suspeitemos de que é uma mistificação, nós vamos acolher e nós vamos atender da mesma forma. Por que nós negaríamos o atendimento de um irmão encarnado e o mesmo cuidado que nós daríamos para um desencarnado, não é verdade? Outras formas de nós acessarmos o eu anímico, né? Terapias de regressão, hipnose, trabalham com animismo. E uma forma também de aparecer no nosso trabalho é através da mediunidade anímica ou medianímica, que na verdade é a grande maioria. Na nossa evolução atual, provavelmente nenhum médium consegue fazer uma passividade sem ter algum tipo de influência, alguma contribuição. Então nós dizemos que as manifestações, via de regra, são sempre híbridas, onde o médium empresta o seu repertório emocional, cultural, psíquico, para complementar a comunicação de um desencarnado. E como eu citei, né, do nosso exemplo, regressões seriam formas de eu trabalhar somente com animismo, sem ter um outro ente comunicante, exceto os nossos guias que estão permitindo e contribuindo com aquilo, né? E nas regressões a gente faz acesso a memórias inconscientes que o médium às vezes nem sabe que é dele, porque estavam lá guardadas, fazem um gatilho, fazem uma ressonância com o presente, mas ele não tem a menor consciência disso. Nós podemos imaginar ou notar que algo é anímico por algumas características. Por exemplo, se houver uma repetição ou um padrão dentro de um contexto, ou então conexões que o médium faz. Por exemplo, uma contribuição anímica que era positiva.
As mães de Chico Xavier sempre começavam as cartas, mãezinha, paizinho. Isso trazia docilidade, o amor do espírito de Chico Xavier. Mas já teve uma senhora, que a gente vê o caso dela na internet, que rasgou a carta e jogou na cara de Chico. E falou assim, esse não é o meu filho jamais me chamaria de mãezinha, jamais me trataria com esse carinho. E, evidentemente, é uma pessoa que buscava com muita dor, mas que questionava profundamente, que ficou atenta à forma de manifestação, às palavras, e não se preocupou com o conteúdo, que não tinha o menor conhecimento da comunicação e que não sabia que sim, todos, inclusive o Chico, poderiam imprimir de forma anímica o seu amor que ele tinha para com todos. Então nem sempre a nossa contribuição é negativa, né? E outra forma de nós imaginarmos o animismo são situações que se repetem e que o médium, seja um médium ostensivo que dá passividade ou um médium dialogador, ele passa a ter uma grande dificuldade naquele contexto. Por exemplo, eu posso ter um médium que trata de todos os temas, mas quando chega uma pessoa vítima de estupro, um espírito vítima de estupro, seja o dialogador, seja o médium que está dando a passividade, ele se perde, ele começa a chorar e ele sempre tem uma grande dificuldade em tratar aquele tema específico. Então aí está existindo a interferência do animismo em uma comunicação. E é lógico que como eu tenho uma vibração, eu tenho uma atração pelo tema do estupro, que é o meu exemplo, eu vou acabar atraindo espíritos que têm alguma conexão com essa ocorrência, né? Com esse erro, né? Com esse aprendizado pretérito que nossos irmãos passaram, que nós mesmos passamos, seja como vítima, seja como agentes ativos, né? Dessa agressão sexual. Mas por que os benfeitores permitem? Porque, em última análise, eu estou me tratando. À medida que eu dou passividade para uma vítima de estupro ou para o estuprador, eu estou ouvindo a história dele, eu estou curando aquela minha dor e eu estou me melhorando. Às vezes a história é mesmo do comunicante, mas a minha interferência pelos gatilhos que eu trago, por um animismo meu, transforma aquilo numa grande dificuldade e eu não consigo realizar aquele atendimento. Então o animismo pode interferir de forma positiva, né? Como eu coloquei o exemplo do Chico, ao permitir que o médium acesse o seu inconsciente, e também do ponto de vista terapêutico para o próprio médium, ajudando ele no autoconhecimento e na resolução de conflitos internos, passados, conflitos às vezes que até não tinham sido descobertos até o momento. Então o animismo deve dar ao espírito um repertório cultural, emocional, ele deve incluir o vocabulário, informações técnicas. Eu teria muita dificuldade em descrever, igual eu falei o exemplo da vesícula biliar, né, alguma coisa que eu não tenho conhecimento técnico para emprestar para a passividade. Então é importante que o meu anímico entenda, codifique, interprete exatamente o que o Espírito está querendo dizer para que eu traga aquilo da forma mais compreensível e real possível. Um outro exemplo, eu nessa encarnação não tenho conhecimento de arte, não vou falar nem que eu não tenho pouco conhecimento, eu não tenho conhecimento nenhum. E provavelmente, por ter tão pouco nenhum conhecimento, eu acredito que nem em outras encarnações eu passei pela arte. Então eu não sei nada de notas musicais, eu teria uma grande dificuldade, uma total impossibilidade de traduzir pensamentos de um espírito que fosse músico ou de algum outro artista. Então provavelmente eles não viriam até mim, ou se vierem, eu vou deturpar tanto, colocar tantos erros por falta de capacidade cognitiva minha, que quem estiver olhando vai achar que eu sou uma fraude. Então a grande questão é eu discernir, eu entender o que é do médium e o que é do comunicante. E isso é um grande tabu. Se você falar a palavra animismo ou questionar um médium, aí está montada uma guerra, está montada uma grande briga na reunião mediúnica. Isso exige muita prática, muito cuidado e, acima de tudo, muita humildade por parte de todos os envolvidos. Então nós devemos fazer a seguinte reflexão. Como trabalhar ou evitar o animismo, né? O animismo não pode ser evitado. O trabalho, na verdade, não é para evitá-lo, mas para reconhecer o que é anímico e o que é do comunicante. Isso exige muito cuidado
Isso exige uma caridade muito grande para com o médium e orações para conexão com os mentores, para que eles possam nos ajudar. O médium deve trabalhar para evitar interferências que sejam negativas, como o orgulho, a vaidade ou o ego, que podem prejudicar. Lembrando que os espíritos superiores, eles não se preocupam muito em ser questionados. Agora o médium, como um mediador, ou como Chico falava, como um carteiro, ele se comporta simplesmente como alguém que entrega a mensagem. Então, se nós compararmos, se nós questionarmos a carta, ele não tem que se sentir ofendido. Ele não é responsável pelo conteúdo da carta. Então, quando nós colocarmos existe animismo ou não, é necessário que não seja feito de uma forma pejorativa e que a gente entenda que o que for anímico nós podemos trazer à luz do nosso trabalho para auxílio do próprio médium. Isso é um problema tão importante, é um assunto tão importante que é citado em diversos livros. No capítulo 19 do Livro dos Médiuns, esse capítulo se chama Papel dos Médiuns nas Comunicações. Kardec ele aborda exatamente o animismo e como o espírito do médium pode interferir. No capítulo 20 do mesmo livro, chamado Influência Moral do Médium, Kardec coloca que o tipo de interferência é esperado pela vibração de cada médium, como a gente já colocou. Então Chico traria coisas muito amorosas e um médium com dificuldade, algumas coisas mais pesadas, geralmente referentes à sua dificuldade. André Luiz, também por psicografia de Chico, no livro Mecanismos da Mediunidade, ele trabalha esse termo no capítulo 2, chamado Fenômenos Anímicos e Mediúnicos, e também no capítulo 16, chamados Ações da Mente. Podemos citar também o próprio André Luiz por Chico, no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 9, chamado Mediunidade e Animismo. Emmanuel traz isso no livro Consolador, nas questões 382 a 387. E podemos citar também Hermínio Miranda, no livro Diversidade dos Carismas, a Marlene Nobre, do livro A Vida no Mundo Espiritual, Divaldo Franco, no livro Estudando a Mediunidade. Isso para ficar só com esses autores e essas obras, mostrando a importância do tema e como é um tema até atual, porque o Divaldo ainda está encarnado e a gente vê que vem desde a época de Kardec esse assunto sempre voltando ao estudo. Ou seja, o animismo não é um defeito, mas ele é uma manifestação de um espírito, fato. Qual espírito? O espírito do médium ou o espírito do comunicante? Isso que tem que ser entendido. Nunca de forma isolada. Existe a mediunidade e existe o animismo. Então é medianímico. Eu tenho que entender o que é de cada um. A experiência do médium, a intenção em servir, a parceria do médium ostensivo com a equipe física e com a equipe espiritual são fundamentais nesse trabalho. E a falta de amor pode fazer grandes trabalhadores se perderem ou não quererem mais voltar ou acharem que estão sendo questionados. É preciso compaixão, maturidade, cuidado, porque somos trabalhadores do Cristo. Com humildade, com muito estudo e esforço, o médium irá transformar o animismo em uma ferramenta de autoconhecimento, onde ele vai acessar suas próprias riquezas espirituais e aumentar sua capacidade de ajudar o próximo e, consequentemente, de servir ao Cristo. Bom, eu espero que tenham sido úteis essas reflexões nossas dessa nossa aula. Se vocês gostaram, compartilhem. Ajudem o Espiritismo a ser divulgado, a mediunidade dentro do Espiritismo. A mediunidade com Cristo, eu diria que a mediunidade em qualquer um que aceite abraçar os dois planos da vida, que aceite o convite do Mestre. E nos encontramos na próxima. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e voltamos a nos encontrar na nossa próxima aula.